CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Gilberto ao vivo no estúdio conosco. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, Gilberto, vamos dar uma pausa aqui na questão do trânsito, do problema do abastecimento. Tá complicado hoje. Sexta-feira complicada, né? Muito. Aqui na Grande Vitória nesta manhã. Mas vamos atender as demandas dos nossos ouvintes que também querem conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre tecnologia. Hoje a gente responde a pergunta do João Batista, morador de Jacaraípe, no município de Serra. E ele conta o seguinte, João Batista, e aí você vai nos dar uma solução para ele. Que no bairro onde ele mora, Jacaraípe, há inúmeros problemas de pique de energia. E com isso, o computador dele acaba sendo ligado e desligado à força por várias vezes, chegou inclusive a queimar, né? Numa dessas ocasiões. Aí ele pergunta como é que ele pode se proteger, o equipamento e os dados que estão no computador desses constantes piques de energia. Muito bem, obrigado, João Batista, pela participação. E, na verdade, o pico de energia ele pode ser causado por várias coisas, como, por exemplo, raios, mau contato, parte de defeitos na própria rede elétrica, e então ninguém está protegido desse tipo de evento na rede elétrica. O que a gente pode fazer para proteger os equipamentos que estão ligados na rede elétrica? Basicamente, a gente pode ter três iniciativas, que vamos falar da mais simples e mais barata e que protege menos, até a mais complexa e a mais cara e que protege com bastante rigor e segurança os seus equipamentos. A primeira delas é o chamado filtro de linha, que é um equipamento parecendo uma régua de tomadas que tem o objetivo de proteger alguns surtos muito pequenos e rápidos da rede. Chama de filtro de linha, bastante barato, em torno de R$20 ou R$30, você consegue comprar um filtro de linha. E você compra com o número de tomadas necessário, exatamente, né? Exatamente. Então você consegue colocar aquilo ali, ligar todos os seus equipamentos naquele filtro de linha, ele tem uma proteção relativa, vamos chamar assim, em relação aos picos de energia. O que ele faz, esse filtro de linha? Ele compensa ali no primeira estremecida que você tiver? Exatamente. Assim, são para piques de energia, ou faltas, não chega nem a ser faltas, mas pequenos surtos de energia muito curtos. Ele consegue tentar estabilizar um pouco melhor a energia ou a rede elétrica. Muito barato e ao mesmo tempo não protege muita coisa. Intermediário, uma solução intermediária seriam os estabilizadores. Aí já está na ordem de uns R$50 ou R$60, né, um estabilizador de energia, que ele já tenta aí proteger de surtos de energia ou de pequenas variações de energia um pouco maiores. Então você tem uma proteção um pouco melhor, e aí você compra um estabilizador lá, dependendo da carga, aí você tem que observar qual é a carga, tanto para o filtro de energia quanto para o estabilizador, qual é a carga, ou seja, some todo o consumo de cada um dos equipamentos que você vai ligar no filtro de linha ou no estabilizador e verifique se a carga suportada pelo equipamento é suficiente para que você ligue todos aqueles equipamentos no estabilizador ou no filtro de linha. Se eu tiver, por exemplo, um desktop e uma impressora, Isso. E eu preciso de manter esses dois equipamentos, Exatamente. Qual seria a minha carga ideal, então? Isso e varia muito, depende do computador, mas em torno de uns 400 VAs ou 500 VAs, que é uma quantidade, ou seja, uma especificação comum de estabilizadores e filtros de linhas encontrados no mercado, você conseguiria proteger esses seus equipamentos, um computador, um monitor e uma impressora, né? Ok. Vamos agora para a solução mais completa e mais cara, que é o no-break. O que é o no-break? O no-break agora ele é uma proteção bastante eficiente para surtos de energia. Por quê? Porque ele contém internamente uma bateria. Então, ou seja, ele consegue proteger para surtos de energias curtos como para longos, até alguns minutos, vamos chamar assim, dependendo da carga que você tem ligado nele. Então, o no-break ele tem um valor em torno de R$200 ou R$300 para uma autonomia em torno de 5 a 10 minutos. Então você tem uma bateria interna, enquanto ele está ligado na energia, ele fica carregando essa bateria. À medida que há uma falha na energia, uma falta de energia, ele utiliza a bateria para alimentar os equipamentos. E aí você não consegue ter tempo, pelo menos, de salvar todos os documentos que estão abertos, fechar a planilha, a apresentação, tudo isso. E você consegue, então, desligar o seu computador de forma ordenada, sem perder nenhum dado. Então, são as três soluções que eu diria para esse ouvinte, ou seja, desde um filtro de linha, que é uma solução mais simples, o estabilizador e o no-break. O no-break, necessariamente, até um tempo atrás, né, Gilberto, como ele era muito caro, ele era muito mais usado por grandes empresas, né, que tinham sistemas de rede. Isso. Hoje você pode fazer uma economia e tê-lo em casa, dependendo da sua necessidade, com certeza, né? Não quiser perder dado. Com certeza. Agora tem uma questão interessante, que é independente da solução que você tem, de filtro de linha, no-break ou estabilizador, é que o ouvinte tem que estar atento também a ter um terra
instalado na sua instalação elétrica. Por quê? Muitos surtos de energia ou variações de energia, o excesso dessa energia tem que ser descarregado, tem que ser desviado para algum local. E o terra, então, ou seja, o fio terra é bastante importante. A tomada de 3 pinos, que todos esses equipamentos utilizam, o terceiro pino é o pino do terra, que ele vai utilizar para descarregar o excesso de energia que por acaso vem acontecer no sistema. Então, a utilização de tomadas de 3 pinos e um terra bem instalado também é importante para a proteção. Agora, Gilberto, a gente tem algum programa ou uma forma do ouvinte também dele ter uma espécie de salvar os seus arquivos a cada minuto ou a cada 30 segundos? Não sei o que é mais fácil para a gente, né? Uhum. Se isso demora mais o processamento dos dados ou se isso dá mais segurança também, além de todos os equipamentos que estão ligados à energia. Bem, aí uma dica que eu diria que para quem sofre de pico de energia ou não, a maioria dos programas editores de texto, planilha eletrônica ou editores de apresentação, eles têm uma opção de você fazer o autosalvar, que você escolhe lá um tempo, 5 minutos, 10 minutos, e a cada aquele tempo que você especificou, ele vai lá e salva aquele trabalho que você está fazendo no disco rígido. Ele faz isso automaticamente, sem que a gente tem que ficar apertando a teclinha salvar, exatamente, né? Então, nesse caso, minha sugestão é que mesmo para quem não sofra de pico de energia, você tem problemas no sentido de falhas de equipamentos também. Então, ou seja, o backup, que a gente até abordou aqui já no CBN na tecnologia anterior, e também essa opção de autosalvar, são situações importantes que você deve usar para você evitar de perder alguma informação ou algum tipo de trabalho que você esteja fazendo. Ok. Nós ficamos devendo também, né, Gilberto, a pergunta do Fábio, nosso ouvinte de Vitória, na semana passada, e a gente falava sobre a utilização das câmeras digitais, e como fotografar melhor, e como fazer um vídeo com sua câmera digital. E surgiu o problema do Fábio, de que ele tinha utilizado a câmera digital e a filmagem tinha ficado invertida. Isso, exatamente. Você disse que já tinha passado por esse problema e que tinha solução. Exatamente. Qual é a solução, Fábio, é um aplicativo chamado QuickTime, da Apple, no site www.apple.com. É um programa gratuito, você entra, faz o download do programa, abre o seu vídeo, aí tem uma opção lá de propriedades. Então você vai lá em propriedades, e aí você consegue mudar a orientação do vídeo. Ou seja, você pode rotacionar o vídeo para qualquer local, na horizontal, na vertical, e aí você salva, tem uma opção de exportar, você salva o vídeo na orientação correta. Então funciona, é um aplicativo gratuito e você pode usar para isso, bastante tranquilo. No endereço da Apple. www.apple.com ou no endereço www.quicktime.com. QUICK Time, de T-I-M-E. Time.com. Exatamente. É facinho, então, tranquilo, né? Tranquilo. E aí ele consegue salvar na posição correta. Isso, exatamente. E qual, pra gente dar a última lembrança, para ele não inverter de novo a programação dele? Lembrar sempre de usar a câmera na posição normal. Ou seja, na fotografia a gente pode usar a câmera em pé ou deitada, vamos chamar assim, né, no português mais tranquilo. Na filmagem, você deve utilizar a câmera na posição sempre horizontal. Sempre deitada. Sempre deitada, exatamente. Em pé, porque senão vai dar essa invertida e vocês vão ter que usar o QuickTime. Exatamente. Agora, Gilberto, inclusive daqui a pouquinho eu vou abordar esse assunto, né, que agora a população, principalmente da Grande Vitória, vem contando com um novo sistema para agilizar a disponibilidade de documentos e informações, e documentos de modo geral do serviço público estadual, né? Há inclusive um pré-cadastro para emissão de carteira de identidade. Eles conseguem emitir outras coisas também nesses totens. E esse é um assunto que nós vamos tratar já com a Secretaria de Segurança, mas você, especialista em tecnologia, identificou um pequeno probleminha. Isso, né? Eu vi a notícia ontem no jornal A Gazeta, e aí fui no site da Secretaria de Segurança Pública e tentei fazer o pré-cadastro. E para minha surpresa, o site ou a aplicação que foi desenvolvida para fazer o pré-cadastro não é compatível com outros navegadores, a não ser o Internet Explorer, que é um navegador, ou seja, aquele programa que a gente usa para navegar na internet, conhecidamente inseguro. Então, ou seja, eu uso o Firefox, que é um navegador que tem seus problemas também, mas ele é mais seguro do que o Internet Explorer. Em que termos de segurança? Vulnerabilidades, por exemplo, de você ser atacado. Então, ele tem algumas vulnerabilidades, o Internet Explorer, que você consegue... Que é da Microsoft. Que é da Microsoft, exatamente. E a Microsoft é conhecida por não seguir padrões. Ou ela usa o padrão dela, ou seja, que é diferente do resto da internet toda. Então, quando um desenvolvedor faz uma aplicação que é compatível apenas com o Internet Explorer, ele limita o uso
da sua aplicação em outros navegadores, como por exemplo Firefox, como navegadores de PDAs, aqueles smartphones, celulares, ou seja, porque os navegadores que funcionam nesses equipamentos não são ou são compatíveis com o padrão do mercado, o padrão da internet, que é o chamado de W3C. É um padrão desenvolvido para que os desenvolvedores utilizem as páginas que sejam compatíveis com qualquer navegador da internet. Então, ou seja, é estranho que, pelo menos eu acho estranho que um órgão público que tem que ser democrático e tem que permitir a informação ser acessada por qualquer pessoa, obrigue que você use um navegador que é conhecidamente inseguro e que limite as formas de acesso a esse portal. Agora, eu acho que a gente pode até acrescentar essa discussão aí, o fato de que os computadores populares, eles não vêm com o sistema da Microsoft, Exatamente. Eles vêm com Linux, que é um sistema gratuito. Que usa o Firefox. Então, portanto, quem tem um computador popular em casa vai não ter consegue vai ter problema acessar essa página. Exatamente. E é interessante que em outros locais do serviço público também tem o mesmo problema. Eu identifiquei o mesmo problema na emissão de nota fiscal da Prefeitura de Vitória. O site também ele só é compatível com o Internet Explorer. E é uma coisa muito simples, quer dizer, os desenvolvedores que não estão atentos a isso, mas existe um padrão estabelecido pelo W3C, que é um Conselho Mundial da Internet, que estabelece os padrões que devem ser seguidos para desenvolvimento de sistemas na internet. E eles simplesmente não seguem. Ou seja, a Microsoft é conhecidamente contra os padrões, porque ela quer fechar o mercado e fazer uma reserva de mercado para os seus formatos, os seus padrões. E, na verdade, o serviço público não pode ser assim. Para quem está em casa, precisa de fazer um cadastro aí para a carteira de identidade e trabalha com esse sistema aí, o Linux, quando não tem o Internet Explorer, né? Como é que ele vai conseguir montar então essa página? Ele vai ter que procurar uma máquina que tenha o Windows e tenha Internet Explorer, porque via Linux ele não vai ter como fazer. Não vai ter. Não vai ter como fazer. Do linguajar popular é o quê? Ele acessa e a página fica processando? Não, vem uma mensagem escrito lá. Essa página só pode ser utilizada no Internet Explorer. Está escrito lá. Meu Deus. Você não tem acesso à aplicação. Fica escrito lá, essa página só pode ser acessada através do Internet Explorer. Então quem usa no Totem provavelmente deve conseguir, Isso, mas quem usa em casa não vai conseguir. Não vai conseguir. Quem usa, por exemplo, por celular, por PDA, não vai conseguir. Ok, então a gente já tem essa observação a fazer, o nosso entrevistado de logo mais, a gente que vai falar sobre esse novo serviço que a Secretaria de Segurança Pública está disponibilizando, que você pode agilizar o andamento dos seus documentos agora também pela internet já, para democratizar esse acesso Exatamente. Pelo Firefox. Exatamente. Então tá certo. Gilberto? Muito obrigado, Fernando. Obrigado, ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui. E até a próxima sexta. Um excelente final de semana para vocês. Gilberto, lembrando que os nossos ouvintes podem continuar mandando suas dúvidas para o CBN e a tecnologia, @gmail.com, ou durante o horário do nosso programa para o telefone do ouvinte, o 3223-5911. O Gilberto recebe na sexta-feira seguinte, ele já volta com uma solução para o seu problema de tecnologia. Com certeza. Eu a sua dúvida, não precisa nem ser um problema, Isso, né? Exatamente. Gilberto, bom final de semana. Para você também, para todos os ouvintes da CBN também. Um grande abraço. Sexta. Até a próxima sexta.